Então, bom dia a todos. Na aula de hoje, nós começamos um novo conjunto de slides. A gente saiu do conjunto número 5 de slides e estamos entrando no conjunto número 7 dos slides. Na pós-graduação, eu não dou a matéria que está no slide número 6, que são outros tipos de antenas, envolvendo antenas IAG, log periódicas, antenas helicoidais. Isso é matéria que eu dou na graduação. Então, aqui eu vou começar esse conjunto de slides, que é uma matéria que eu não dou na graduação, eu dou apenas na pós-graduação. E para esse conjunto de slides, para as próximas 3 aulas, incluindo a aula de hoje, o livro do Balanes não é mais o livro-texto. O livro-texto passa a ser, pelo menos nas 2 primeiras aulas, nessas 2 próximas aulas, na aula de hoje, na aula da próxima semana, dia 6, lembrando que dia 8 é feriado, quarta-feira que vem não vai ter aula. O texto é o livro do Silver, mais precisamente o capítulo 3 do livro do Silver. A matéria que a gente vai ver na aula de hoje não tem no livro do Balanes. Então, nas próximas 3 aulas, incluindo a de hoje, nós vamos ver esses assuntos aqui, ó. Primeiro, nós vamos desenvolver uma formulação integral, cujos primeiros a desenvolvê-la, ou pelo menos algo parecido com o que a gente vai ver hoje, foram 2 pesquisadores, o Stratton e o Shu. Então, essas integrais acabam sendo chamadas integrais de Stratton-Shu. Depois, na próxima aula, segunda-feira, nós vamos manipular essas equações integrais de maneira que, na última aula, a gente possa adaptá-las, né, essas equações integrais, para, após a aplicação do método dos momentos, a gente poder obter, de maneira mais precisa, a distribuição de corrente em antenas. E a gente vai exemplificar essa técnica. Toda essa matéria podia ser dada numa disciplina durante um semestre, 4 meses. A gente vai tentar dar isso em 3 aulas. Então, é óbvio que vai ser algo relativamente superficial e rápido. Tá? Então, a gente vai exemplificar, né, por uma geometria simples, que são os dipolos. A gente vai analisar os dipolos usando o método dos momentos e vamos comparar, em alguns casos, a análise numérica mais precisa, né, os resultados obtidos, com aqueles que a gente mostrou antes, assumindo a distribuição de corrente para o caso do dipolo senoidal. A gente vai ver que não é bem assim, é uma aproximação, e com métodos, momentos e essas equações integrais, a gente consegue criar uma técnica numérica para fazer o cálculo mais preciso das correntes. Então, o objetivo da aula de hoje, basicamente, está... Deixa eu começar aqui o slide, o show, né? O que a gente fez até o presente momento? Se você lembrar da análise que fizemos para o dipolo, a gente, sem muita explicação, para falar a verdade, a gente chegou, né? Cheguei e falei assim, ó, a distribuição de corrente no dipolo é senoidal. A gente deu um modelo senoidal para distribuição de corrente, integrou essa corrente senoidal e obtivemos o campo radiado pelo dipolo. Tá? Mas, na verdade, essa distribuição senoidal é uma aproximação. A distribuição de corrente no dipolo, ela não é senoidal. Em algumas situações é muito parecida, mas ela não é senoidal. Então, em algumas geometrias, quando houver simplicidade nessa geometria, ou às vezes simetria, ou no caso de antenas refletoras, se você assumir que aquilo é um espelho e puder utilizar como uma aproximação conceitos de ótica geométrica, então, em algumas situações bem específicas, você consegue aproximar ou encontrar um modelo razoável
para representar essa distribuição de corrente, que acaba representando, né, a antena. E aí, uma vez conhecida essa corrente, você integra essas correntes e obtém o campo radiado e as principais características de radiação daquela antena. Geralmente, esses são os capítulos dos livros de antenas, tá? São problemas que já foram resolvidos há várias e várias décadas. Na prática, as geometrias não são tão simples como, por exemplo, a geometria de um dipolo. Imagina uma antena dentro de um aparelho de telefone. Hoje o pessoal chama telefone, antigamente era telefone celular. Imagina uma antena dentro de um aparelho, esse smartphone, não é nem telefone, é smartphone. Com certeza não é um dipolo, tá certo? É uma antena com uma geometria complicada e a pergunta é, quando eu tiver uma geometria complicada, que modelo eu uso para aproximar a distribuição de corrente? Nas situações mais práticas do dia de hoje, é impossível isso. Você tem que resolver essa corrente numericamente. Então, são poucos os exemplos onde a gente consegue um modelo razoável para representar a corrente, de preferência, né, um modelo analítico, onde você resolve a integral, ou analiticamente ou numericamente, e acha o campo. Mas, na prática, essas correntes são desconhecidas. Principalmente quando a geometria da antena é muito complicada. Ou seja, você tem que resolver numericamente. E a maneira mais utilizada para resolver esse problema numericamente é utilizando as equações integrais. As equações que estudamos antes são casos particulares. Hoje nós vamos estudar equações mais gerais, que envolvem inclusive os casos que já estudamos, as formulações utilizadas até o momento. Mas aí nós temos um problema na equação integral. A equação integral, se você parar para pensar, é assim: o campo elétrico é igual a uma integral em cima das correntes. Mas eu não conheço as correntes e, consequentemente, eu não conheço o campo elétrico. Então, repare, essa equação integral tem duas incógnitas: as fontes, as correntes, e o campo radiado por essas fontes. Então, como é que eu vou usar esse tipo de equação para achar as correntes se eu também não sei quem é o campo? Eu não sei quem é o campo, mas dependendo da geometria que você está analisando, você conhece o comportamento do campo sobre uma fronteira ou sobre uma superfície. Por exemplo, só como exemplo, a análise, a formulação que vamos apresentar não se restringe apenas a isso. Mas vamos supor que o seu obstáculo, a sua antena, tenha uma superfície condutora elétrica perfeita. Como tem que se comportar o campo elétrico na superfície condutora elétrica perfeita? É uma pergunta. Ele só vai ter componentes tangenciais. Contrário, ele só vai ter componentes normais. As tangenciais são nulas. Isso. Então, repare, eu não conheço o campo, mas eu sei que o campo elétrico, na superfície de um condutor elétrico perfeito, ele tem componente tangencial nula. Isso é uma informação. Então, repare, se eu pegar as equações integrais que eu apresentei para vocês nas últimas aulas, né, que a gente vem usando até o momento, e eu pegar o vetor R, o observador, e colocá-lo em cima, observar o campo em cima da superfície da antena, e se essa superfície, naquele ponto, for condutora elétrica perfeita, eu não conheço o campo naquele ponto, mas eu sei que as componentes tangenciais são nulas. E se eu reescrever a equação para reter apenas as componentes tangenciais, eu digo, quando o campo é observado em cima dessa superfície, essas componentes são nulas. E na integral que resulta, fica apenas a corrente, que é a incógnita. E aí eu posso resolver essa equação, por exemplo, usando o método dos momentos, que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Bom, mas falar é fácil, o problema é fazer, porque repare, lembra da função de Green do espaço livre? Como é o denominador da função de Green do espaço livre? O que aparece no denominador
da função de Green do espaço livre? Uma pergunta. Lembra da expressão da função de Green do espaço livre? Como é que é o denominador dessa função? O que aparece lá? Módulo de quê? Alô? Tem alguém aí? É o módulo da distância do observador? O módulo do vetor R menos R'. Isso, Ou seja, isso. módulo da distância entre fonte e observador. Beleza? Ora, mas se eu observar em cima da superfície, aonde a fonte encontra-se, vai ter um momento onde o R e o R' vão coincidir. E o que acontece com esse módulo? Nesse ponto onde o R é igual ao R'. O que acontece com o módulo? Vai para zero. Vai para zero. E ele aparece exatamente no denominador. Ou seja, a sua função de Green, consequentemente, o seu integrando, tem uma singularidade. E a pergunta é, o que eu devo fazer, então, nessa situação? Que vai ocorrer na prática, quando eu quiser utilizar equações integrais para achar numericamente a corrente. Isso é um problema complicado. Talvez seja o problema mais complicado dentro dessa técnica chamada de método dos momentos, quando utilizada para resolver uma equação integral. É essa singularidade que ocorre quando o ponto de observação coincide com o ponto da fonte. O R é igual a R'. Usando as equações que a gente apresentou até o momento, dá para, dependendo da geometria, trabalhar com elas e ver o que acontece. Só que, na aula de hoje, nós vamos mostrar uma maneira alternativa, muito mais complicada, por isso que essa matéria geralmente não aparece nos livros de antenas, só em alguns textos, como, por exemplo, no livro do Silver, onde você consegue obter uma equação integral, de onde você obtém os campos, o campo elétrico e o campo magnético, direto a partir das fontes, sem ter que utilizar os potenciais vetores. Depois da aula de hoje, vocês vão entender por que se utiliza os potenciais vetores. Porque a utilização dos potenciais vetores simplifica extraordinariamente a obtenção das equações integrais que a gente usou até o momento. Só que, usando essa técnica, que é baseada numa identidade de Green, é o mesmo Green da função de Green, a gente consegue chegar numa fórmula integral que é muito mais abrangente. Ela serve para muito mais casos, inclusive casos onde os obstáculos estão presentes. Ou seja, não precisamos ter espaço livre. Tá? E, entre outras coisas, além de ser uma maneira mais elegante, na minha opinião, né, matematicamente mais elegante de se chegar numa equação integral, o processo é feito de tal maneira que você enxerga com mais clareza o que a gente tem que fazer quando o observador encontra-se sobre a fonte, na superfície que define a antena. Então, por causa disso tudo, nós vamos, na aula de hoje, apresentar essas equações integrais de Stratum Chu. E, se tudo correr bem, na próxima aula, a gente vai massagear essas equações, ou seja, vamos particularizar as equações para os casos do nosso interesse. E, entre outras coisas, vamos mostrar que as equações que já obtivemos em aulas anteriores, no início do curso, são exatamente um caso particular das equações que nós vamos desenvolver hoje. Vocês, a partir desse momento, vão passar por uma experiência que vocês nunca viram e talvez nunca mais irão ver na vida de vocês tanta identidade vetorial sendo utilizada. Praticamente quase todas as identidades vetoriais que você vê nos apêndices dos livros de eletromagnetismo, de antenas, vão ser utilizadas na aula de hoje. Eu não vou, lógico, a gente não vai aqui provar identidade por identidade. O que eu vou fazer é
temos que atravessar um rio. Eu não vou construir uma ponte para você atravessar esse rio. Eu vou colocar umas pedras, né? De preferência, pedras acima, né? Onde elas apareçam acima da água, né? Aonde você, com cuidado, se um dia precisar, você consegue atravessar esse rio sem molhar os pés. Mas eu não vou dar tudo mastigado, tá? Eu apenas vou mostrar o caminho que você tem que seguir para chegar no resultado final. Porque muitas das passagens não são claras no livro do Silver, né? Ele diz assim, se você fizer assim, dá para mostrar que... E aqui eu tento mostrar o caminho necessário para você mostrar que realmente aquele resultado é obtido, tá? Então não se assustem, a aula de hoje ela tem muita equação, muita manipulação, mas eu não posso deixar de dar esse curso na pós-graduação sem falar nas integrais, né, obtidas a partir da identidade de Green. Então, aparentemente, os primeiros que começaram a lidar com esse tipo de formulação, não necessariamente exatamente como vamos mostrar aqui. Foram esses dois caras, o Julius Stratton e o Lan Xu. Essa formulação acabou recebendo o nome de equações integrais de Stratton-Xu. Os dois, se não me engano, eram professores do MIT, inclusive o Stratton, eventualmente, anos mais tarde, virou reitor do MIT. E ele escreveu, na década de 40, um livro de eletromagnetismo, que é conhecido como o livro do Stratton, que foi um livro-texto muito utilizado, inclusive, em engenharia. Tá? É um livro que surgiu antes do livro do Harrington. É provável até que o livro do Stratton tenha incentivado vários autores, posteriormente, a escreverem livros sobre teoria eletromagnética. É um livro, apesar do Stratton ser físico, é um livro que também era utilizado em cursos de engenharia. Hoje em dia é mais difícil, né? Você tem um curso baseado no livro do Stratton, mas, de qualquer maneira, é um livro que até alguns anos atrás era muito famoso. Então, as referências para essa aula de hoje é o trabalho do Stratton-Xu, que foi publicado em 1939, e, melhor do que esse texto, temos dois outros que são mais ou menos equivalentes. Então, como esforço de guerra, muitas das pesquisas desenvolvidas lá nos Estados Unidos, no laboratório do MIT, acabaram virando livros. Um deles é o livro do Silver. Ele é o editor e o principal contribuidor. Mas há contribuições de outros autores. Esse livro aqui, eu passei o link dele para vocês. Mais precisamente, o capítulo 3 do livro do Silver. E, anos mais tarde, tem um livro, foi publicado em 1973, sobre técnicas numéricas para fazer cálculo de campo eletromagnético. Foi editado por um professor muito famoso, Raj Mitra, e um desses capítulos, é o capítulo 4, foi escrito pelo Podio e Miller, são os caras por trás do código NEC, também, consequentemente, do código NEC 2, junto com outros, né? Mas eles são os principais. Então, eles escreveram esse capítulo, onde eles mostram como analisar, né, radiação e espalhamento por estruturas definidas por fios, né, arames, e antes de aplicar a técnica nos arames, eles, nas primeiras sessões do capítulo, eles desenvolvem aquilo que está no capítulo 3 do Silver, né? E aí não dá, eu não me lembro agora direito qual dos textos é melhor, mas eu gosto mais desse capítulo 4 aqui. E o que eu vou fazer é mastigar um pouco mais, na aula de hoje, os passos que são seguidos nesses textos daqui, tá? Então, a partir desse slide, apertem os cintos que a gente vai decolar. Antes de prosseguirmos, alguém tem alguma pergunta? Então, prestem atenção.
Prestem atenção, vocês vão ver que a aula de hoje é muito pesada, tá? Mas é assim mesmo. Então, está aqui o nosso amigo Green, é o mesmo Green da função de Green, inclusive a função de Green tem a ver com o estudo que a gente vai fazer hoje. E sem maiores explicações, vamos imaginar dois vetores, dois campos vetoriais, né? Melhor falando. V1 e V2, onde a gente não vai se preocupar aqui com as derivadas, né? Todas as derivadas são muito bem definidas no espaço onde os cálculos estiverem feitos. E aí eu vou lá no apêndice do livro do Balanis, naquelas identidades vetoriais, eu descubro que o divergente do produto vetorial entre o vetor V1 e o rotacional do vetor V2 pode ser reescrito dessa maneira aqui. Eu não vou provar que isso é verdade. E aí eu vou apresentar outra identidade parecida, apenas trocando o V1 e o V2, um de lugar com o outro. Eu só troquei aqui 1 por 2 e o 2 por 1. E aí eu vou subtrair uma equação da outra. Repare que este termo que aparece aqui, ó, é igual a este termo. Então, quando eu subtrair a segunda da primeira, esses termos aqui vão sumir. E essa diferença é escrita desta forma. Pode verificar. Não vou perder muito tempo com a verificação, não. Essa igualdade aqui, ó, é esta de cima menos a de baixo. Esta relação é conhecida como a segunda identidade de Green no formato diferencial, né? Nós precisamos de uma integral. Então, o truque aqui, ó, escolha um volume definido por uma superfície fechada S. Aqui, nesta figura, o volume de interesse é a região de dentro. Mas podia ser a região de fora. Eu podia ter o volume descrito por diferentes superfícies. E aí, a integral de superfície é seu somatório de todas as integrais em todas as superfícies, tá? Eu vou desenhar desta maneira simples para não complicar muito a coisa. Mas eu posso manipular essa geometria de diferentes maneiras. Eu posso ter o volume definido entre uma superfície fechada e outra superfície fechada. Enfim, o importante é você não se esquecer que nesta figura e na formulação que vamos apresentar, a normal aponta para dentro do volume. Geralmente, a gente aponta, quando a gente vai usar teorema de Gauss, né, nas integrais, a gente aponta a normal para fora do volume. Aqui eu vou apontar a normal para dentro da região de interesse, aonde eu quero calcular o campo. É dentro desse volume. E aí eu vou pegar este resultado aqui e integrar no volume dos dois lados. Vou integrar neste volume dos dois lados da igualdade. Só que aqui eu tenho um divergente de um vetor. E aí eu vou aplicar o teorema de Gauss, ou o teorema da divergência, e transformar a integral de volume correspondente numa integral de um fluxo daquele vetor na superfície fechada S, que descreve o volume. Só que com um sinal negativo, porque a normal eu defini apontando para dentro e não para fora. Então, se eu fizer isso, eu reescrevo. Eu alcanço esta relação aqui, ó. Mais uma vez, lembrando que esse sinal de menos tem a ver com o fato da normal apontar para dentro do volume e não para fora. E aqui está a segunda identidade de Green, né, na forma integral. É a segunda identidade vetorial de Green. E é a partir dessa identidade que a gente vai obter as equações integrais que vão fornecer para a gente o campo elétrico e o campo magnético a partir das fontes. Em relação a essa identidade de Green, alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma curiosidade? Então, vamos prosseguir. Eu quero primeiro obter uma equação integral para o campo elétrico. A do campo magnético, desde que a gente use
princípio da dualidade, desde que eu inclua fontes elétricas e magnéticas, desde o início, a expressão integral do campo magnético é só você aplicar a dualidade nas expressões do campo elétrico. Então, eu vou desenvolver aqui a formulação para o campo elétrico, a do campo magnético vai sair por dualidade. Então, para eu chegar no resultado que eu preciso, eu vou substituir esses vetores V1 e V2 por outra coisa. Então, o truque eu vou fazer o V1, tanto faz ser o V1 ou o V2, né? Vocês viram que existe uma simetria. Mas aqui eu vou escolher o V1 para representar o campo elétrico. É o campo elétrico dentro daquele volume, uma certa posição R. E o V2 é dado por esse vetor aqui, ó, é a função G multiplicando um vetor unitário, arbitrário e constante. Esse vetor A, ele pode ser qualquer coisa, desde que seja constante. Por quê? Porque daqui a pouco esse vetor vai ser passado para fora das integrais, vai ser passado para fora das derivadas, porque ele é constante. E aí, a gente vai manipular essas integrais de tal maneira que esse A vai aparecer em todos os termos. E aí, no final, eu corto ele fora. Esse A vai sumir, ele vai desaparecer. Mas, por enquanto, eu não posso fazê-lo sumir, porque eu preciso de um vetor. Tá? Essa função G é a função de Green, que satisfaz essa equação de onda aqui, ó. É a resposta ao impulso. Só que aqui a gente não vai, em princípio, assumir espaço livre. Aquele volume não precisa ser o espaço livre. Aquele volume pode ser limitado. Aquele volume pode ter obstáculos dentro dele. Então, esta aqui é a solução, G é a solução desta equação de onda, resposta ao impulso, e que satisfaz as condições de contorno ou as condições de fronteira pertinentes sobre a superfície S. Que condições são essas? Não sei. Tá? Mas uma vez satisfeitas, G é a solução desta equação. A função de Green do espaço livre é um caso particular, onde não tinha fronteira. Aqui, nós podemos ter qualquer tipo de geometria, desde que os meios, os obstáculos, sejam lineares, homogêneos e linear, homogêneo e uniforme. Mas podia ter ali uma esfera, podia ter ali... cilindro não, né? As geometrias têm que ser finitas. Senão a gente tem que tratar o problema como bidimensional. A gente não vai fazer isso aqui na aula de hoje. Nem neste curso. Tá? Então, repare, a formulação que eu vou obter aqui é muito mais geral do que aquela que a gente viu antes, que só serve para o espaço livre. E aí eu vou substituir esses vetores dentro da identidade de Green. E eu chego nisso aqui, ó. Tudo que eu fiz foi substituir V1 por E e o V2 por G vezes A. Lembrando que esse A é um vetor constante. Até o momento, alguma pergunta? E agora eu vou sair manipulando esses dois integrandos. Primeiro, nós vamos manipular o integrando que aparece na equação, na integral de volume. Depois, a gente vai manipular este integrando aqui de baixo, que aparece na integral de superfície. O que a gente vai manipular? Por exemplo, aqui ó, aparece rotacional do E. Eu posso trocar aquilo pela lei de Faraday. Tá? Aqui aparece rotacional do rotacional de um vetor. A gente sabe que o rotacional do rotacional de um vetor, de um campo vetorial, é igual ao divergente do gradiente mais o laplaciano daquele vetor. Então, eu vou usando essas identidades vetoriais e vou reescrever essa equação integral aqui, ó, de uma maneira mais apropriada. Em algum momento, eu vou substituir esse laplaciano de G por isso daqui, ó.
Em algum momento eu vou substituir aqui, ó. Na hora que eu manipular isso daqui, vai aparecer um Laplaciano do G. No próximo slide. Eu vou trocar, ó, por isso daqui. Com os sinais apropriados, tá? Então, vamos começar primeiro manipulando o integrando dessa integral de volume. Então, ó, vamos usar as seguintes relações. Todas têm a ver com aquele integrando. Então, dentro daquele integrando apareceu o rotacional do E. E aí, ó, o primeiro rotacional eu já troquei pela lei de Faraday, levando em conta a possibilidade de haver fonte magnética. Se eu não fizer isso desde o início, depois eu não posso usar a dualidade para obter a integral do campo magnético. Então aqui, ó, eu já substituí pela lei de Faraday, incluindo a fonte magnética. E aí depois eu quebrei esse rotacional em dois termos. E aqui apareceu, ó, o rotacional do H, e aí eu substituo pela lei de Ampère. No final, eu reescrevo esse rotacional do E desta maneira. Ó, já apareceram as minhas fontes. Fonte de corrente magnética e fonte de corrente elétrica. E também apareceu aqui, ó, o campo elétrico. Mas não é só isso. Também aparece esse termo no integrando. Rotacional do rotacional desse vetor G vezes A. O rotacional do rotacional é o gradiente do divergente. Tinha falado bobagem, né? Eu falei que era o divergente do gradiente. Eu errei. É o gradiente do divergente menos o laplaciano. Só que aqui, ó, no laplaciano, como o A é constante, eu já passei ele para fora da derivada. E aqui apareceu, ó, como eu tinha prometido, o laplaciano do G. Como o G é a função de Green, que satisfaz aquela equação de onda inhomogênea, eu já substituí por isso aqui, ó. Repare, eu substituí o laplaciano do G por isso daqui, ó. Beleza. Prosseguindo. Aparece esse termo. Gradiente do divergente de G vezes A. Eu vou querer jogar esse termo fora. Eu não quero trabalhar com ele. Então, eu já vou usar aqui uma outra identidade. Sem muitas explicações, a gente consegue mostrar que o divergente do vetor E multiplicando esse produto escalar pode ser reescrito desta maneira. Lembrando que o vetor A é uma constante. Toda vez que ele aparecer dentro de uma derivada, de maneira apropriada, ele pode ser passado para fora. Então, usando o fato do A ser um vetor constante, você consegue mostrar, eu não estou mostrando aqui, usando identidades vetoriais, que você pode reescrever isso desta maneira. E repare que aqui, ó, aqui aparece este termo aqui. O que eu vou fazer é juntar as relações número 2 e número 3, de tal maneira a substituir este termo por este termo que aparece aqui. Ou, se você preferir, substituir este termo que aparece aqui, usando a relação 2, aqui dentro. E aqui, quando você fizer isso, você chega numa quarta relação, que é a combinação das relações 2 e 3. Este termo daqui, ó, que é simplesmente a relação 2 multiplicada escalarmente pelo campo elétrico. Então, eu cheguei aqui, ó, em todos esses termos, eu multipliquei escalarmente pelo campo elétrico, ó. E neste termo daqui, eu substituí por essa expressão daqui, ó. Joguei essa relação aqui dentro. E aí eu reescrevo isso que aparece dentro do integrando da integral de volume
desta maneira. É lógico que de primeira vocês não estão enxergando isso, mas depois, com calma, vocês vão derivando os passos necessários. E aí, ó, eu posso pegar a relação 1 e a relação 4 e substituir dentro do integrando da integral de volume. Então, aqui está, ó, se você olhar o slide anterior, este é o integrando da integral de volume. Onde, neste primeiro termo, eu tenho isto daqui, ou seja, isto daqui, multiplicado escalarmente pelo vetor GA, menos essa expressão daqui, ó, ou seja, esta expressão. Então, quando você substituir aqui dentro as expressões, as relações 1 e 4, você chega nisso daqui, ó. E observe que este termo aqui, ó, este termo multiplicado por GA, ele aparece aqui também, ó. Este termo multiplicado por GA aparece aqui também, ó. Só que com sinal trocado. Então, um corta com o outro, a expressão fica um pouquinho menor. Mas nem por isso muito fácil. E aí eu vou substituir este integrando aqui dentro da integral de volume da identidade de Green, que já ficou no slide anterior. Então, substituindo o último resultado na integral de volume, ó, essa aqui é aquela integral de volume que aparece na identidade de Green. Eu chego nisso aqui, ó. Repare que, deixa eu voltar atrás. Este termo aparece multiplicado pelo A. Este termo também. Este termo também. O único termo onde o A não aparece fora, multiplicando o resto, é este daqui, ó. Este daqui. Então, os termos onde aparece A escalar alguma coisa, eu deixo dentro de uma integral. Este termo, onde esse A escalar não aparece, eu separo. Eu não jogo ele fora, eu separo. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Os termos onde apareceu A escalar alguma coisa, eu juntei tudo no mesmo integrando. Como A é um vetor constante, essa operação pode ser passada para fora da integral. Ou seja, eu integro tudo e depois eu multiplico escalarmente pelo A, ou eu antes multiplico escalarmente pelo A e depois integro. Tanto faz, porque o A é constante. Só que esse A não apareceu aqui de maneira explícita, por isso eu separei esse termo dos outros. Mas repara, aqui ó, tem uma integral do volume do divergente. Integral de volume de um divergente. Então eu posso aplicar o teorema da divergência, o teorema de Gauss, e transformar essa integral de volume numa integral de superfície. Lembrando de trocar o sinal, porque a normal aponta para dentro do volume. Então, o que eu fiz nessa linha de baixo, ó, eu mantive estes termos, que estão aqui, apenas tomando o cuidado de separar este termo dos outros. E aqui, ó, trocando o sinal para mais, eu apliquei o teorema da divergência e cheguei nesta integral aqui, ó. É a integral do fluxo desse vetor. Aqui o A escalar aparece explicitamente. Aí eu passo para fora. Então, repare, do jeito como isso aqui foi escrito, todos os termos têm esse A escalar. O mesmo vai acontecer daqui a pouco com a integral de superfície. De maneira que esse A escalar vai aparecer em todos os termos. Como o A é arbitrário, eu vou cortar esse A escalar de todos os termos
dos dois lados da igualdade, tanto do lado da integral de volume, como do lado da integral de superfície. Por isso que foi importante definir esse vetor A como constante e arbitrário. Como ele é arbitrário, eu posso jogar ele fora, desde que esta operação apareça em todos os termos da identidade de Green, que é o que vai acontecer. A gente ainda não mostrou que isso é verdade, porque ainda está faltando manipular a integral de superfície, que ficou lá para trás, que é a próxima etapa. Mas repara, antes de prosseguirmos com a integral de superfície, observe isso daqui, ó, vai aparecer esse termo. No final do processo aqui, né, na função integral, vai aparecer este termo. Repare, a integral do campo elétrico multiplicando essa função impulso. Quanto vai dar? Qual vai ser o resultado dessa integral aqui, ó? É uma pergunta. Qual vai ser o resultado desta integral? A integral de uma função vezes a função impulso, a função delta. Quanto dá o resultado dessa integral? Vocês já viram isso em análise de sistemas lineares. É uma das propriedades da função delta, a função impulso, a delta de Dirac. O Dirac, sei lá qual é o nome correto. Vocês já viram isso antes, não é possível. Quanto dá aquela integral ali? É uma pergunta. Quanto dá a integral de f de x que multiplica o delta de x menos x0? 1. Oi? 1. Só se o f de x for 1. E se o f de x for diferente de 1? 0. Não, só se o f de x for 0. É o valor da própria função. Isso, é o valor da função no ponto onde a delta está, a função impulso está definida, desde que esse ponto esteja dentro dos limites de integração. Então, repare, se o vetor R' estiver apontando, né, localizando um ponto dentro do volume, essa integral aqui vai dar o campo elétrico naquele ponto. E, consequentemente, eu vou ter uma expressão que diz assim, o campo elétrico num certo ponto é igual a uma integral, onde você vai ter contribuições das fontes dentro do volume e daquilo que acontece na superfície. Esse vai ser o resultado final. Então, esse termo é importantíssimo. Agora, mais do que isso, se o ponto estiver fora, se o ponto localizado por R' estiver fora do volume, essa integral vai dar? Se a delta estiver fora do volume, quanto vai dessa integral? O problema que vocês estão tendo não é com teoria eletromagnética, é com matemática. E vocês já viram isso na graduação. Não é possível. Se o x0 estiver fora dos limites de integração, quanto dá a integral? Ela não existe. Ela existe, mas dá zero. Isso. E se esse R' cair exatamente em cima de um limite de integração? Se esse R' cair exatamente na superfície, aí vai depender do comportamento da superfície naquele ponto. Então, repare, este termo daqui, lá mais para frente, daqui a pouco, né, se tudo correr bem, vai permitir que você entenda o que tem que ser feito quando você for observar o campo na superfície, onde eventualmente poderá ter fontes, dependendo de como você constrói o problema. Isso daqui não apareceu na formulação integral que a gente desenvolveu utilizando os potenciais vetores. Mas apareceu aqui, ó. E ele é bastante interessante. Ele ajuda, ele não resolve tudo, mas ele ajuda a encaminhar o que você tem que fazer quando eventualmente você precisar observar campo em cima da superfície.
Mas essa observação que eu estou antecipando aqui, eu vou repetir, vou voltar nela mais tarde. Bom, em relação à integral de volume, está quase concluído. Agora vamos para a integral de superfície. A integral de superfície, se você olhar lá para trás, este é um integrando. Ó. Este é o integrando que aparece dentro da integral de superfície na identidade de Green, na segunda identidade vetorial de Green, já trocando o V1 por E e o V2 por G vezes A. O que eu fiz aqui? Eu quebrei esses dois termos, nesses termos aqui, aonde o rotacional do E, mais uma vez, eu substituí pela lei de Faraday, por causa da dualidade, levando em consideração a possibilidade de haver fontes magnéticas. E outra coisa que eu fiz neste primeiro termo é, esse rotacional, como o A é constante, ele não é afetado pela derivada, é constante para a derivada. Então, eu já reescrevi este termo daqui, ó, este rotacional, desta maneira. Foi outra coisa que eu fiz. Mas eu ainda vou fazer um pouco mais. Ó. Vocês devem se lembrar de análise, álgebra linear, ou seja lá o que for, que quando você tem esse produto A escalar B vetorial C, você pode aplicar permutação cíclica. Isso daqui é igual a isso daqui, que é igual a isso daqui. Isso é algo que a gente aprende no ciclo básico. Por exemplo, numa matéria de álgebra linear. Então, ó, repare que aqui apareceu é vetorial um vetor e escalar outro. Exatamente isso daqui. Então, usando essa permutação cíclica, a gente reescreve este termo desta maneira aqui. Ó. Foi exatamente isso que eu fiz. Tá? E aqui eu também apliquei a mesma permutação cíclica aqui, ó. Repare que aqui tem A vetorial M escalar N. Eu reescrevi isso desta maneira, usando essa permutação cíclica. E fiz a mesma coisa neste termo também. Então, nestes termos todos, eu usei essa permutação cíclica. E aí, a gente pode finalmente reescrever este integrando da integral de superfície utilizando a lei de Faraday. Essa permutação cíclica desta maneira. Para este integrando, as manipulações não são tão complicadas assim. Repare que em todos os termos apareceu A escalar. Todos, que eu vou poder passar para fora da integral. E agora o que está faltando basicamente é juntar este termo, que é a parcela da integral de superfície da identidade de Green, e igualar ao termo anterior, que é a parcela da equação de volume. E em todos os termos vai aparecer esse A escalar. Todos, tanto do lado esquerdo da equação, da igualdade, como do lado direito. E por causa disso, como o A é constante e arbitrário, eu posso jogar ele fora e ficar só com o resultado final. Ah, ainda tem outra. Até aqui, alguma pergunta? Bom, nesta integral de superfície apareceu este termo aqui, ó. N vetorial M vezes G. Apareceu este termo. Na integral de volume, que ficou lá para trás, eu vou voltar lá para trás. Apareceu este termo daqui, ó. Rotacional de M vezes G. Eu não quero esse termo aparecendo. Eu não quero que apareça derivada em cima da fonte. Principalmente porque se eu tiver que usar essas equações para obter as fontes, né, as correntes, que são desconhecidas,
Se esse meu desconhecido dentro da integral ainda vier derivado, dependendo da situação, fica mais difícil manipular. Então, eu quero ver se eu consigo sumir com esse termo. E eu vou conseguir sumir com esse termo daqui, ó. Eu vou conseguir sumir com ele. Vai aparecer outra coisa no lugar, mas pelo menos esse rotacional não vai aparecer. Mas para eu sumir com esse termo, eu preciso combiná-lo com este daqui, ó. Eu vou combinar os dois de tal maneira que eu vou substituir os dois por uma outra coisa. E essa outra coisa, eu estou provando a relação antes da substituição no próximo slide, ó. Eu quero sumir, ó, com esse rotacional aqui. Também apareceu este cara daqui. Então, eu quero juntar esses dois aqui, ó, estes dois, e trocar por isso. Porque neste termo daqui, ó, a derivada vai para cima da função de Green. Se eu conhecer a função de Green, por exemplo, no caso do espaço livre, essa derivada aqui, ó, eu manipulo analiticamente e jogo dentro do integrando. Problema nenhum. E com isso eu sumo com a derivada em cima da corrente, ó. Eu não quero essa derivada. Então eu vou trocar, ó, esses dois termos que vão aparecer na identidade de Green por isso daqui. E o que eu estou fazendo é simplesmente provar que essa igualdade ela é verdadeira. Isso daí, na verdade, é um caso particular do teorema da divergência, mas geralmente, quase nunca, essa identidade aparece explícita nos apêndices dos livros. Então, aqui eu estou, através do teorema da divergência e de algumas manipulações, eu vou tentar provar para vocês que isso daqui é verdade. Então, primeira coisa, pegando dois vetores A, um maiúsculo e outro minúsculo, onde o A é constante e arbitrário, eu reescrevo isto daqui desta forma. Se você olhar nos apêndices do livro, vai estar lá, divergente de um produto vetorial é reescrito desta maneira. Mas como o vetor Azinho, pequenininho, é constante, esta derivada é nula. Consequentemente, fica só o primeiro termo. Então, quando o vetor Azinho for constante, isto é igual a isto. Beleza. E aí, a gente integra no volume. A gente integra isto daqui, ó, e isto daqui num volume. Então, tá aqui, ó, a integral de volume deste último termo aqui, ó. Como o Azinho é constante, esse A escalar eu passei para fora. E essa integral de volume é igual à integral de volume deste cara daqui, ó. Só que isso aqui, ó, é o divergente de um vetor. Então, usando o teorema de Gauss, a gente reescreve essa integral de volume nessa integral de superfície. Lembrando, mais uma vez, que no nosso caso, a normal aponta para dentro do volume, por isso esse sinal de menos. E usando aquela permutação cíclica, eu consigo reescrever isto desta maneira. Como o Azinho é constante, eu passo para fora. Ou seja, isto daqui é igual a isto. Já que o Azinho, né, é constante e arbitrário. Então, isto é uma forma alternativa do teorema de Gauss. E repare, com isso eu vou concluir, ó, a prova do que eu tenho lá em cima. Então, agora substituindo, né? Cadê aqui? O A, esse vetor A, por mg, substituindo esse vetor A por mg, expandindo esse rotacional, eu provo que isto daqui é igual a isso. Quando eu substituir os resultados anteriores na identidade de Green, de um lado vai aparecer esse termo, no lado da integral de superfície, e no outro lado, no lado da integral de volume, vai aparecer esse termo. E aí eu vou combinar os dois para ficar só isso daqui, ó.
E com isso eu tiro a derivada de cima da fonte. E, geralmente é algo que atrapalha quando a gente implementa essa técnica numericamente. Então, substituindo esta última relação, a do slide anterior, na integral de superfície, tudo que eu fiz foi trocar este termo, essa integral de superfície, ó, pelo resultado anterior. Por isso que apareceu, ó, esse termo saiu fora, repare, este termo aqui embaixo já não está mais aqui, e no lugar dele, ó, eu substituí por essa integral de volume. Lá na integral de volume de Green vai aparecer este cara do outro lado também. E aí eu vou cortar um com o outro. Substituindo, então, esses resultados naquela identidade de Green, e aonde apareceu, lá atrás apareceu um divergente de E. No integrando da integral de volume aparece um divergente de E. Eu troco isso, ó, por essa relação. Essa relação vem da equação de continuidade da carga. Geralmente vocês veem num curso de eletromagnetismo. Então, substituindo o divergente de E por isso, eu chego nesta equação integral, que é a equação integral de Straton-Chu para o campo elétrico, onde eu obtenho o campo elétrico numa certa posição R', desde que esse vetor R' esteja dentro, né, o ponto localizado pelo vetor R' está dentro ou na superfície do volume. E esse campo, nessa posição, é dado por duas contribuições. As contribuições das fontes que estão no interior do volume, mais as contribuições destas componentes de campo na superfície que limita o volume. Se eu pegar essa superfície e fizer ela ir lá para o infinito, eu vou ficar só com esta integral. E aí eu vou ter uma situação de espaço livre, onde a função de Green é aquela que a gente já estudou anteriormente. E aí a gente mostra que esta relação é rigorosamente a mesma obtida anteriormente utilizando os potenciais vetores. Então, basicamente, este é o resultado que eu queria mostrar na aula de hoje. Ó. Eu só vou daqui para frente fazer mais umas mexidas nessas relações só para ficar do jeito que eu quero. Tá? Eu não quero que apareçam esses campos. Quero particularizar essa teoria para os nossos problemas de antenas. E, mais do que isso, para problemas envolvendo espaço livre, onde essa função de Green é conhecida. Mas essa teoria é a mais geral. Essa teoria vale mesmo quando eu não estiver no espaço livre. Essa é conhecida, até onde eu sei, como a função de Green, a função integral do Straton-Chu. Talvez não exatamente nesse formato, mas, enfim, em homenagem aos dois, a gente vai chamar isso aqui de equação integral do campo elétrico de Straton-Chu. Para o campo magnético, não preciso repetir os passos anteriores. É só você pegar esta relação e aplicar a dualidade. O que é elétrico vira magnético, o que é magnético vira menos elétrico, o que é μ vira epsilon. Se você fizer isso com calma, devagarinho, você vai chegar na equação integral do campo magnético. Uma vez obtidas as equações integrais do campo elétrico e do campo magnético, mas só no final, aí se não tiver corrente magnética, você joga fora. Você não pode fazer isso antes, tem que fazer no final, senão você não vai poder aplicar a dualidade para obter expressão para o campo magnético. Então, antes de prosseguirmos, alguém tem alguma pergunta? Então, vamos pegar essa equação e fazer mais algumas alterações de acordo com as necessidades deste curso.
Eu falhei aqui, ó, isso aqui não era para aparecer agora não, tá? Era para aparecer no final. Então, só um segundinho, pessoal. Deixa eu aproveitar e fazer isso agora. Feito. Tá. 2, 3, beleza. Slideshow. Pronto. Nos casos envolvendo antenas, espalhamento, geralmente, quando a gente vai desenvolver um software, né, a gente quer fazer com que esse software seja o mais geral possível. Lógico que a gente nunca consegue isso. Mas pelo menos fazer com que ele analise a maior quantidade de problemas que for possível. O problema é que aquela função de green, ó, esta função de green que apareceu, cadê? Que apareceu aqui, ó, lembra que não é necessariamente a função de green do espaço livre. Vai depender da geometria, vai depender do obstáculo, vai depender da forma do volume e, consequentemente, da superfície, tá certo? A solução para o espaço livre é um problema muito específico, onde não tem obstáculo em volta. Então, assim, toda vez que você mexe na geometria, você tem que achar uma nova função de green, né, satisfazendo as condições de contorno e aquela equação de onda inhomogênea. Mas a gente não quer isso, a gente quer usar sempre a mesma função de green, e de preferência a função de green do espaço livre. Isso pode ser feito, né, se os meios forem lineares, utilizando o princípio da equivalência. Nós não vamos provar que isso é verdade. Isso é um assunto que a gente vê e prova com calma, né, numa disciplina chamada Campos Eletromagnéticos Harmônicos. Deve ser oferecida no próximo semestre. Lá a gente prova que o princípio da equivalência é verdadeiro. Então, vamos agora começar a adaptar essa formulação geral para os nossos interesses, que envolve radiação, antenas e também, eventualmente, você, de repente, dependendo do seu orientador, vai trabalhar com espalhamento, radar, enfim. Então, esse é um problema original. Ó. Repare, neste problema, o volume, ou seja, a região onde eu quero calcular o campo, é a parte de fora. Por isso que a normal está apontando para fora, para dentro do volume. Esse volume é limitado por duas superfícies. Uma que é a superfície S do obstáculo e outra no infinito, onde a contribuição que vem da superfície no infinito, né, como as fontes, os obstáculos são finitos, lá longe o campo tende para zero, então só fica a contribuição dessa superfície. Então não se espante pelo fato da normal aqui, ela está para fora, ela está para fora do obstáculo, apontando para fora do obstáculo, mas está apontando para dentro do volume. Então a nossa notação está correta aqui. Eu tenho essas fontes, como se fosse uma antena radiando na presença de um obstáculo. Pelo fato dessas fontes estarem radiando na presença do obstáculo, eu não posso usar neste problema a função de green do espaço livre. Teria que resolver isso de outra maneira. Porém, usando o princípio da equivalência, a gente consegue fazer com que este problema daqui, no volume, na região de interesse, não dentro, mas fora, tenha a mesma solução do problema original. A vantagem deste problema é que aqui não tem obstáculo. E, consequentemente, eu posso usar a função de green do espaço livre. Então, o que a gente fez aqui? Sem provar que os dois problemas têm a mesma solução. Então, observe, eu não estou provando que esses dois problemas possuem a mesma solução EH, mesmo campo eletromagnético, fora do obstáculo. Eu não estou provando, eu só estou dizendo como é construído o problema equivalente. Você pega o obstáculo e tudo que tiver dentro dele, fontes, antenas, pega tudo, joga no lixo. Vai ficar um buraco aqui. No lugar desse buraco, você pega uma mangueira e enche esse buraco com o mesmo material, o mesmo μ que você tiver do lado de fora. Se do lado de fora for vácuo, você põe vácuo lá dentro. Ou seja,
Agora, dentro daquela região onde antes havia obstáculo, repare que não é o volume, é a região onde antes havia o obstáculo, você preenche com o mesmo material de fora. Ou seja, agora você tem espaço livre, é o mesmo espaço sem paredes, sem obstáculos. Mantidas as mesmas fontes do lado de fora do problema original. Você não pode remover as fontes de fora, você só pode remover fontes se houver lá dentro. E lá dentro você obriga, essa é a equivalência mais usada, não é a única, mas é a mais usada. Você obriga que o campo lá dentro seja nulo. Pô, por que nulo? Porque o zero, a solução trivial, satisfaz as equações de Maxwell. Então, isso daqui é um campo maxwelliano. Zero igual a zero. Rotacional de H é zero e vai ser igual a zero. Todas as 4 equações de Maxwell são satisfeitas, né, nessa situação. É o campo mais utilizado nessa equivalência. Porém, repare, antes eu tinha um campo aqui dentro, de tal maneira que as condições de contorno ou de fronteira eram satisfeitas aqui nessa superfície. E agora eu tenho o mesmo campo do lado de fora, mas dentro é zero. Então eu tenho uma descontinuidade nesses campos, quando eu chego aqui na superfície. E esse problema deixa de ser maxwelliano, a não ser que eu imponha na superfície, onde antes era a superfície do obstáculo, essas densidades superficiais de correntes elétricas e magnéticas equivalentes. Então, esse EQ é de equivalente e o S é de superficial. Eu não sei se a notação está boa, tá? Mas isso significa que é uma corrente superficial e equivalente, é uma corrente fonte. Eu imponho essa corrente, é uma corrente que eu imponho, é a corrente que está na superfície do dipolo. Eu imponho aquilo. Que no problema aproximado eu disse que é senoidal, mas se tudo correr bem, nas próximas aulas vamos calculá-la numericamente. É uma corrente desconhecida. Eu impus. As fontes são conhecidas, as fontes externas são conhecidas. A fonte que eu ponho lá nos terminais do dipolo é conhecida, mas a corrente na superfície é desconhecida. Em algumas situações eu aproximo. Por exemplo, no caso do dipolo eu disse que era senoidal, mas é mentira. Aproximação. Só que essa corrente desconhecida e as fontes estão radiando no espaço livre. Então, eu surgi aqui com uma incógnita, aliás, com 2 incógnitas, né? Com 2 incógnitas. Mas, em compensação, a função de Green não é mais uma incógnita. E, numericamente, é interessante você resolver o problema desta forma. Na superfície, existe uma relação entre as componentes tangenciais e normais do campo e estas fontes superficiais equivalentes, que são estas daqui, ó. N vetorial H na superfície, exatamente na superfície. N vetorial é igual a JEQS, já que dentro o campo é nulo. Na superfície, N vetorial é igual a menos M EQS, já que dentro aqui, ó, o campo é nulo. E, utilizando, mais uma vez, a equação da continuidade de carga, eu consigo, na superfície, substituir o divergente de E por esta relação aqui, ó. Repare que estes termos, N vetorial H, N vetorial E e divergente de E na superfície, eles apareceram na nossa integral de Straton-Chu. Eu vou voltar atrás, ó. Aliás, eles apareceram aqui. Aqui, ó, N vetorial H, N vetorial E. E para aparecer aquela corrente, aquele divergente, eu preciso manipular isso daqui antes. Mas eles vão aparecer aqui, ó. Então, se eu estiver resolvendo o problema equivalente e não o problema original, eu vou poder reescrever isso daqui de outra maneira, que é o que eu vou mostrar
no próximo slide, e mais do que isso, eu vou poder usar a função de Green, espaço livre. E são esses, geralmente, os problemas que nos interessam quando a gente está resolvendo problemas de antenas, de radiação, e também problemas de espalhamento. Este problema aqui podia ser uma antena radiando na presença de um obstáculo, uma rocha, ou radiando sobre um solo, né? Propagação de ondas de rádio. Então, esses problemas, geralmente, são resolvidos utilizando. E essas substituições, nesse caso, são feitas. E nós chegamos, ó, eu só não mostrei direito como chegar aqui. Faltou um termo. Faltou manipular melhor aquele N escalar E. Ah, não. Faltou coisa nenhuma. É que eu não escrevi aqui, ó. Mas N escalar E é proporcional, dividido por epsilon, é proporcional à carga elétrica superficial que você tem na superfície. E aí, utilizando essa relação, ó, você troca o ρ dividido por E, o divergente de J superficial menos J ômega epsilon. Então, na verdade, faltou só explicar melhor. Mas você consegue reescrever, ó, esta equação, aquela equação integral, desta maneira. Olha que engraçado. Repare que o integrando de uma integral é análogo ao da outra. Só que aqui, ó, são fontes volumétricas, fontes no interior do volume, e aqui são as fontes equivalentes na superfície que descreve o volume. Olha lá. Se isso fosse um problema de espalhamento, essas seriam as fontes conhecidas, o campo incidente, ou o campo da antena, o campo incidente radiado por uma antena. E essas são as correntes induzidas, equivalentes, melhor falando, na superfície do objeto espalhador. E aí você poderia, de maneira apropriada, montar uma equação, por exemplo, observando o campo na superfície, onde você conhece as condições de contorno, montar uma equação onde as únicas incógnitas são essas aqui, ó. Você resolve, acha as correntes equivalentes numericamente, e uma vez conhecidas as fontes e as correntes equivalentes, você vê na mesma equação, aí você só vai pegar o observador e tirar da superfície e colocar onde você quiser dentro do volume. E o problema está resolvido. Se essa observação, se esse cálculo desse campo for numa posição muito afastada dessas correntes, aí você ainda pode usar aquelas aproximações de campo distante. Repare que é a mesma teoria, só que reescrita de uma outra maneira. E a gente chegou nisso daí sem utilizar os potenciais vetores. Mas o esforço matemático é muito maior. Por isso que, geralmente, nos livros texto de antena, o pessoal não aborda esse assunto desta maneira, que é assustador. Mas você tem uma formulação muito mais geral. Ela permite você manipular outros problemas, além daqueles que são vistos nos livros de antenas. Em relação a este ponto aqui, alguém tem alguma pergunta? Beleza? Então, vamos prosseguir. Agora eu vou falar um pouco mais sobre este termo daqui, ó. Tinha começado a falar, mas eu falei, ó, vou deixar para concluir mais tarde, porque agora eu vou mostrar aqui com alguns exemplos, algumas figuras. Então, este resultado aqui, ó, nas próximas transparências, vai ser reescrito desta forma. Ou seja, o resultado desta integral é o meu vetor campo elétrico na posição R', dividido por esse parâmetro T. Porque é a notação que mais aparece, tanto no livro do Silvio, se não estou enganado, mas com certeza no livro no capítulo do Pod e do Miller.
Então, eu estou usando a mesma notação deles, tá? Esse 1 sobre t é esta integral aqui, ó. Que alguém lá, alguns minutos atrás, falou que dava 1. Realmente, esta integral aqui, ó, dá 1. Desde que o impulso esteja localizado dentro do volume. O ponto onde o impulso está definido tem que estar dentro do volume. Se ele estiver fora, esse t vai para o infinito. Ou seja, 1 sobre t vai para 0. E se esse ponto estiver exatamente na superfície, aí vai depender do comportamento da superfície naquele ponto. Então, é isso que eu vou tentar passar para vocês com as figuras que vêm abaixo. Então, aqui é a situação, ó, é aquela situação que eu desenhei no último slide. Está aqui a superfície, o volume não está dentro, o volume está fora. Ou seja, o volume é limitado por essa superfície S e uma superfície lá no infinito, que por estar no infinito, a contribuição que vem dela some. E a normal, ó, a superfície aponta para dentro do volume. Então, nós estamos exatamente... a gente não mudou a notação aqui, não. Então, repare, este ponto vermelho é o ponto localizado pelo vetor R'. É onde eu estou observando, ó, o meu campo elétrico. Se esse ponto estiver dentro do volume, 1 sobre t é 1. Ou seja, esta integral me dá o campo na posição R', onde R' aponta para um ponto dentro do volume. Se esse ponto estiver fora do volume, por exemplo, aqui dentro, essa contribuição é 0. O t vai para infinito. Mas, na construção de soluções integrais para serem avaliadas pelo método dos momentos, de maneira a obter uma equação que me permita calcular essas incógnitas, essas correntes equivalentes, eu vou ser obrigado a observar em cima da superfície. Em cima da superfície. E aí o problema é quanto dá essa integral em cima da superfície, quando eu for observar o campo em cima da superfície que define o volume. Então, está aqui um caso bem simplesinho, onde eu botei o ponto em cima da superfície. E naquele ponto a superfície é suave. Não tem bico, não tem aresta, ela é suave. Então, repare, se ela é suave, se eu imaginar uma esferinha envolvendo o ponto, metade da esferinha vai estar dentro do volume e metade da esferinha vai estar fora do volume. Então, a gente diz que essa contribuição aqui, essa integral, tem metade do valor. O t vale 2. Quando a gente implementa numericamente uma técnica baseada em métodos momentos, a gente faz sempre o possível para nunca observar esse campo nas arestas, nos bicos, e sim em regiões onde a superfície é suave. E aí, nesses casos, esse t vale 1/2. Mas, eventualmente, pode ser que você acabe não observando numa superfície suave. Então, ó, temos aqui um último exemplo, onde eu coloquei o ponto exatamente na aresta do cubo. Então, repare, 3/4 da esferinha ficaram dentro do volume e 1/4 da esferinha ficou fora do volume. Então, numa situação como essa, se essa aresta, ali na aresta é formado um ângulo reto de 90 graus, aí esse 1 sobre t vai valer 3/4. Qualquer uma outra situação, você vai ter um valor de 1 sobre t diferente, aí você vai ter que calcular de acordo com o seu caso. Mas, geralmente, a gente força a barra para fazer com que a superfície analisada seja suave, sempre suave, nos pontos de observação. Então, em 99,9% dos casos das equações integrais
avaliadas pelo método momentos, quando isso daqui surge, o T igual a 2. Cuidado, desde que você esteja observando e garantindo a observação num ponto, pode ser até pertinho da aresta, mas ele não pode estar exatamente em cima da aresta, nem de um bico. Tem que estar sobre uma superfície suave. Pode ser esférica, por exemplo, mas suave. Tá? Em relação a esse slide, alguma pergunta? Professor, Oi. essas regras de superfície suave, isso valem para qualquer geometria, mesmo as mais complexas? Isso, sim, exatamente. Mesmo que a superfície seja uma esfera. Então, você vai sempre assumir que, mesmo a superfície sendo uma esfera, mas a região, o ponto, né? Ele é tão... um ponto, porra. É tão pequitinho, tão pequitinho, tão pequeno. Se você der um zoom, você vai ver ali uma superfície suave. Aí você vai dizer que é um meio. É lógico que existem correções, tal, mas não faz diferença nenhuma. Superfície é suave, o T vale 2. Entendi. Obrigada. Se você... Geralmente dá para escapar disso, tá? E sempre usar 2. Mas, sei lá, dependendo de um problema que você está resolvendo muito particular, que você quer realmente modelar a corrente na aresta, aí você tem que tomar cuidado com esse valor de T. Uhum. Deu para Entendi. entender? Deu sim. Beleza. Isso é algo que a gente não consegue ver com clareza usando aquelas equações integrais que foram obtidas com os potenciais vetores. Mas aqui, ó, por causa desse termo, dá para observar isso com clareza. E isso faz diferença na hora de resolver esses problemas numericamente. Observe, né, que para não encher muito a paciência, já é difícil pra caramba, mas a gente formulou a coisa de tal maneira que a integral tem como variável de integração as coordenadas sem linha, enquanto que o observador está sendo localizado pelas coordenadas com linha. A gente fez desse jeito porque a gente começou lá na identidade de Green. Eu não quis colocar linha lá atrás, porque senão, puxa, ia ficar muito chato. Então, o que eu vou fazer no próximo slide? Como a nossa notação, é a notação que é usada na maioria dos livros, é usar o sem linha para localizar observador e o linha para localizar fonte, eu vou agora trocar. Eu vou pegar essa equação aqui e vou trocar o R e o R' de lugar. Vou trocar de lugar. Mas aí tem que tomar cuidado. Que quando você fizer isso, as derivadas que aqui aparecem, esses nablas, aqueles aparecem operando em cima de x, y, z. Então eu tenho que, quando eu mudar o R e o R' um com o outro, eu tenho que colocar uma linha nesses nablas. Para dizer o seguinte, ó, essas derivadas não são mais em relação a x, y, z, e sim a x', y' e z', que vão passar a ser as variáveis de integração também. Então, fazendo isso, para voltar para aquela notação que a gente usa desde o início do curso. Isso aqui é uma substituição boba, tá? Eu vou trocar o R com R' e vice-versa. Então, agora, o R' vai localizar as fontes e, consequentemente, essas coordenadas vão ser as variáveis de integração, enquanto que o R passa agora a localizar o observador, onde a gente quer calcular o campo elétrico. E aí tudo que eu fiz, ó, eu troquei o R com R', e onde aparecia a nabla, eu coloquei um linha, só para dizer, ó, as derivadas não são mais em relação a x, y, z, são em relação a x', y' e z'. E no dv', no infinitésimo de volume, eu pus um linha. E aqui, eu não sei se eu fiz certo, viu? Eu acho que eu não devia ter colocado isso aqui. Mas eu coloquei um linha aqui nos limites de integração, ó, só para ressaltar isso. Que as coordenadas que definem, né, esse volume, essa superfície, são aquelas associadas
as variáveis de integração. Mas eu não sei se essa notação é muito boa, não. Porque, afinal de contas, o volume e a superfície continuam as mesmas, né? Enfim, mas eu deixei desse jeito, tá? Em relação a essa substituição... Essa aqui, ó, são exatamente aquelas equações anteriores. Aquela onde aparecia n vetorial H, n vetorial E e n escalar E. E depois a outra, onde, usando o princípio de equivalência, eu substituí por J equivalente S, M equivalente S e J equivalente S. Em relação a essa substituição do R por R', alguém ficou com dúvida? Então, desta maneira, a gente volta a usar a notação usual, né? R' localiza a fonte, localiza a corrente. R' é a variável de integração, enquanto que R localiza o observador, onde eu estou calculando o meu campo. E aplicando agora, finalmente, a dualidade, a gente chega nas expressões duais para o campo magnético. Eu não vou perder muito tempo nesse slide, não. O que era E virou H, o que era elétrico virou magnético, o que era magnético virou menos elétrico, o que era Mi virou Epsilon, e por aí vai. E aí você chega nessas expressões duais aqui. Uma vez tendo as expressões do campo elétrico e do campo magnético, agora, se você quiser, se no seu problema não há correntes, não há fontes magnéticas, é só zerar as fontes magnéticas. Em relação à equação integral para o campo magnético, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Então, para concluir a aula de hoje, só ficou faltando mostrar que esta equação, em particular, ó, deixa eu voltar atrás, esta equação aqui, ó, esta aqui, ó, e, consequentemente, esta equação aqui, ó, é igual, ou te dá o mesmo resultado daquelas equações que eu mostrei lá atrás no segundo conjunto de transparências. Eu só vou aqui sair rapidinho desse slide e relembrar esse slide do segundo conjunto de transparências. Eu já abri aqui, ó. Esse é um slide que ficou lá para trás. Como é que a gente chegou nessa expressão aqui, ó? A gente pegou a integral que te dá os potenciais vetores, né, em função das fontes de corrente, e substituímos essas integrais aqui dentro, ó, de maneira a obter essa representação aqui, ó. O que eu vou querer provar agora é que isto daqui é igual ou equivalente à equação que a gente acabou de obter. Mais uma vez, eu vou trabalhar só com campo elétrico, né? Porque para provar para o campo magnético é só aplicar a dualidade. Então, observe que tem uma diferença importante entre essa equação e a que a gente acabou de obter. Inclusive, quando era aluno de mestrado, né? Olhando para um livro e para o outro, eu via essas diferenças e ficava assim, nossa, mas puxa, por que é diferente? O resultado é o mesmo. Vamos provar agora no próximo slide, se eu não estiver muito enganado. Repare que aqui aparece esse operador, J escalar nabla. Inclusive, foi um operador que eu passei para vocês, não me lembro se foi na primeira ou na segunda lista de exercício, né? Eu pedi para vocês expandirem isso daqui, assumindo que a função de Green é aquela do espaço livre. Então, repare que aqui é J escalar nabla. Isso aqui é um operador. Na equação que a gente acabou de obter, não aparece desse jeito. Aparece... cadê o que aparece aqui? É a outra, né? Do campo elétrico. Aparece, ó, não é J escalar nabla. Aparece divergente de J vezes o gradiente de G. Repare, todos os outros termos são iguais, exceto esse.
Aqui aparece nabla escalar J. Nabla linha, né? Aqui apareceu J escalar nabla. E aí nós vamos mostrar agora que é igual, desde que a sua superfície que define o volume não corte as fontes de corrente. Em outras palavras, a corrente, a fonte de corrente, a antena, tem que estar toda ela dentro do volume, que é o que acontece na situação de espaço livre. Numa situação mais geral, pode ser que isso não aconteça. Mas lembra que a gente obteve essa expressão assumindo desde o princípio espaço livre. Esta expressão daqui, que a gente acabou de obter, a gente não assumiu espaço livre. Tanto que a função de Green não é necessariamente a função de Green do espaço livre. É a função de Green daquele problema. Então, agora a gente vai mostrar que quando estivermos na situação de espaço livre, ou seja, todas as fontes dentro do volume e a função de Green é a função de Green do espaço livre, a gente chega exatamente naquelas integrais que eu acabei de mostrar para vocês. Deixa eu ver. Oi, pode falar. Então, se eu tiver um problema que não seja espaço livre, eu uso esse conjunto de equações complicadas aí do Stratton-Chu. Isso, exatamente. Se eu tiver no espaço livre, eu não preciso usar todo esse, né, essas equações, eu posso já usar aquelas do segundo slide mesmo. Pode, é verdade. Mas aí, ó, como é que você vai chegar no comportamento aqui do campo quando você estiver observando sobre a fonte superficial? Então é só para campos distantes ainda. Então tem mais considerações. Não. É para quando você tiver o campo fora da fonte. A observação fora da fonte. Tá. Quando você estiver observando o campo em cima da fonte, superficial, ou seja, quando o seu observador estiver em cima da superfície, que no caso que a gente está aqui falando é no problema equivalente, é a superfície onde você aplicou a equivalência e deixou essas fontes a serem determinadas. Aí você tem que usar aquela função T. Tá. Que vai ser igual a função T, né? O parâmetro T. Que vai ser igual a 2, desde que a superfície seja suave naquele ponto. No entorno daquele ponto. Beleza ou não? Beleza. Mas quando você estiver observando fora da superfície, esse T vira 1. Essa coisa do virar 2 ou virar 1 não é óbvia. Não é óbvia se você usar a formulação que a gente mostrou antes, entendeu? Entendi. Beleza? Beleza, obrigada. Esse detalhe aí. Mas, tirando isso, nós vamos mostrar que, para o espaço livre, quando todas as fontes estiverem dentro do volume, a superfície que define o espaço livre está lá no infinito, não corta fonte nenhuma. Este termo daqui, ó, J escalar nabla, não é igual, mas dá o mesmo resultado depois de integrado que este termo daqui. Os integrandos não são iguais, mas a integral é a mesma. É isso que importa, né? É a integral. Então, deixa eu ver se foi isso que eu fiz. Então, nesse slide, vou voltar aqui para a apresentação. Já está terminando aqui a aula, né? Só mais um pouquinho. 5 minutos, né? Espero que sim. Ai, meu filho. Como é que eu tiro esse negócio? Então, ó, um caso particular que para nós é de todo interesse é quando o volume, que eu agora chamei de V', lembra que eu troquei o R com R'? Eu, em vez de chamar de S e V, agora estou chamando de S' e V'. Eu não sei se isso foi bom, mas enfim, depois eu mudo. Então, quando o volume representa todo o espaço, ou seja, a superfície vai para o infinito. Então, neste caso, é a situação onde as fontes, né, estão radiando no espaço livre. E, consequentemente, como não tem superfície, esse T vai valer 1. E aí, se você pegar as integrais que a gente acabou de desenvolver, nós chegamos nisso aqui, ó. Olha lá. Aí você vai falar assim, mas e aquelas correntes que ficaram na superfície?
Aí você diz o seguinte, ó, aquelas correntes são superficiais, e você inclui aqui dentro, como a gente já vinha fazendo desde o início do curso. Se a corrente for superficial, a integral não é de volume, é de superfície. Se a corrente for filamentar, a integral não é de volume, é de linha. Então, você inclui tudo aqui dentro. Ó. Só que nós chegamos neste termo daqui. Enquanto que, usando os potenciais vetores, a gente chegou em J escalar nabla. Então, vamos agora, é a última parte da aula de hoje, né, mostrar que, na verdade, o comportamento, a contribuição é a mesma. Ou seja, a formulação anterior é igual a essa. Então, vamos aqui. Então, nós temos que provar isso daqui, ó. Que isso daqui, que apareceu aqui, é igual a isso. Nós vamos tentar provar, ó, prova no próximo slide, que isso daqui é igual a isso. Repare que houve uma troca de sinal. Ó. E aí, esta equação é exatamente aquela que eu mostrei lá no segundo conjunto de transparências. Aonde, neste caso, a função de Green é conhecida e é a função de Green do espaço livre. Eu não vou provar que é, porque a gente já provou isso antes, e o resultado é o mesmo. Tá? Então, neste caso, que é o nosso caso de interesse, você jogou todos os obstáculos fora, ficou apenas com fontes, sejam volumétricas, sejam superficiais, estão todas aqui dentro, e o volume é todo espaço, não tem mais obstáculo nenhum. E aí, nós chegamos na mesma formulação que a gente tinha chegado quando utilizamos os potenciais vetores. Só ficou faltando mostrar que esta integral é igual a esta daqui. Repare que eu não estou dizendo que o integrando é o mesmo. Não é, o integrando é diferente. Mas quando você integra, este resultado é igual a este. Tá? E a prova, ela é capciosa. Ela tem uns truques. E a gente mostra isso no próximo slide. Então tá aqui, ó, é a identidade que eu quero provar. Mas isso não vale, essa identidade não vale se a corrente estiver cruzando a superfície. Ou, se você preferir, se a superfície estiver cortando a corrente. Como aqui a superfície foi lá para o infinito e as fontes são finitas, isso não vai acontecer aqui. Então, vamos na prova. Então, repare, eu comecei na expressão que a gente acabou de obter e simplesmente troquei este daqui, ó, este nabla, linha, por nabla. Ao invés de fazer as derivadas em cima de x', y' e z', eu vou fazer em cima de x, y, z. Só que vocês provaram, alguns de vocês provaram na lista de exercício que esta derivada em relação a x', y', e z' é menos essa derivada. Então, repare, eu tirei o linha daqui e pus um sinal de menos. Tanto essa derivada como a corrente são funções das coordenadas da fonte. Não são afetadas por essa derivada. Então, eu peguei essa derivada e joguei aqui para fora. Porque divergente em relação às coordenadas x', y', e z' da corrente não dependem de x, y, z. Então, eu posso passar esse termo para dentro da derivada, porque é constante. Foi o que eu fiz aqui, ó. Isso foi só o início. Vamos continuar. E aí o que eu fiz foi utilizar identidades vetoriais para reescrever este termo que aparece dentro do gradiente desta maneira. Ou seja, o divergente de uma função vezes um vetor é igual à função vezes o divergente do vetor mais o vetor escalar o gradiente da função. Eu usei essa identidade para reescrever isso desta maneira. E aí eu vou integrar no volume, ou seja, eu vou pegar isso daqui, que é igual a isso, e jogar dentro da integral de volume. Foi o que eu fiz. Eu simplesmente reescrevi isso desta forma. Como a derivada é em cima de x, y, z e a integral tem como variáveis de integração x', y', z', eu pude passar essa derivada, esse gradiente,
para fora da integral. Porque esse gradiente não opera nas variáveis de integração. E aí eu vou manipular esse integrando agora. No primeiro termo, eu apliquei Gauss. Lembrando que a nossa normal aponta para dentro do volume, por isso que houve essa troca de sinal aqui, ó. Já esse termo eu não fiz nada, mantive, ó, integral de volume daquele termo. Se não houver corrente cruzando a superfície, repare, na superfície não tem corrente, pô. Se não tiver corrente cruzando a superfície, na superfície não tem corrente. Então, essa integral, se não houver corrente cruzando a superfície, dá zero. De maneira que isto daqui fica igual a isto. Ainda não terminou, ó. Ainda não chegamos aqui, mas estamos quase lá. Ainda falta um pouquinho mais. Então, ó, esta integral é igual a esta. Lembrando que tem esse gradiente aqui fora. Agora eu tenho que passar o gradiente para dentro. Eu passei. Eu posso passar porque, ó, a derivada é em x, y, z e a integral em x', y', z'. Posso passar a derivada para fora, para dentro. Agora eu vou manipular isso daqui. Lembrando que j não depende de x, y, z. Então, para esta derivada, j é uma constante. Então, se você for no livro, lá no apêndice do Balanis, você vai ver uma fórmula que te dá o gradiente de um produto escalar. Não vou provar isso. Você vai mostrar, você consegue mostrar que isto é igual a isto daqui, ó. Não vou provar, tá certo? Mas tem lá a identidade, pode procurar. E aí tem que lembrar o seguinte, que esta derivada não atua sobre J, porque J é função de R', é de X', Y' e Z'. Então, ó, estes três termos são nulos. Por quê? Este termo daqui, ó, vai ter uma derivada de X, Y, Z em cima do J. Essa derivada é zero. Aqui também, ó, tem uma derivada em cima de X, Y, Z em cima do J. Isso é zero. E aqui, ó, você tem o rotacional de um gradiente. Rotacional de um gradiente, né, é identicamente nulo. Então, todos esses três termos são nulos e, consequentemente, isto daqui é igual a isto. Aí você joga isso dentro do integrando, trocando, né, tirando o linha do nabla, substitui, troca o sinal, você prova que isto daqui, aqui faltou, é igual a isto, e agora você tira o linha do nabla, vai ser igual a menos isso daqui. Será que é isso que eu... tá aqui. Beleza. Então, repare, esta passagem, ela não é trivial. Mas você consegue mostrar que esta integral dá o mesmo resultado desta integral, desde que não tenha corrente, fontes, né? O que a gente fez para o J vale para o M também, por dualidade. Desde que não haja fontes cruzando a superfície. Você garante isso, por exemplo, no problema de espaço livre, onde não tem superfície. A superfície está no infinito. Se as fontes forem infinitas, você nunca vai ter J cruzando essa superfície. E aí você prova que, na situação de espaço livre, a formulação que a gente obteve antes, utilizando os potenciais vetores, é rigorosamente idêntica à que a gente obteria, a que a gente obtém usando a formulação de hoje. Aí você vai perguntar assim, pô, então por que você perdeu essa aula toda para chegar no mesmo resultado? Porque a formulação de hoje é muito mais geral. Ela não vale só para o espaço livre. Embora a gente vá usar aqui no curso para o espaço livre. Mas ela é muito mais geral. Pode ser que um dia vocês precisem dessa formulação para resolver um determinado problema que não envolva espaço livre. Ou observar o campo na superfície onde está a fonte. Com a formulação apresentada hoje, eu espero que isso, no dia que vocês precisarem,
fique menos complicado. Alguém tem alguma pergunta? Então, eu vou aqui encerrar a gravação. Não se assustem, a formulação é pesada assim mesmo. É por isso que a esmagadora maioria dos livros adota os potenciais vetores, né, para a gente chegar no resultado de interesse o mais rapidamente possível e sem grandes transtornos. Então, eu vou parar aqui a gravação.